Fala pessoal, começamos aqui mais um episódio do Fala Varejo e o episódio de hoje é um episódio especial. Eu tô aqui com o meu parceiro Luiz, beleza? O meu sócio aqui da Eco Digital e a nossa equipe de diretoria aqui da Eco Digital de tráfego pago. Hoje vamos falar de tráfego pago para pequenas e médias empresas. É tráfego para varejo, é tráfego para você que é empreendedor. Então, Luiz, hoje eu quero saber aí de você e dessa equipe aqui como é que a gente vai ajudar esses empresários a alcançar mais clientes, beleza? Então, ó, começar pelo Luiz aqui. Vamos se apresentar, Luiz. Se apresenta aí pra galera aí do podcast. E aí, meu povo, show de bola. Como o Flávio me apresentou aí, eu sou o Luiz, diretor, sócio da Eco Digital aí. E hoje eu trouxe a minha gangue aqui, né, do tráfego, os meus líderes hoje que estão à frente aí da parte de tráfego aqui da empresa. Então esse podcast ele é patrocinado pela Eco Digital. Então, ó, Eco Digital. Então a gente tá aqui com o Rickson, com o Matheus e com o Arthur aí, aqui hoje fazendo parte desse podcast pra gente falar de tráfego para pequenos e médios empreendedores. Essa ferramenta que hoje é tão importante, né? Então, Arthur, se apresenta aí também, fala um pouquinho sobre você pra galera entender. Pronto, pessoal, eu sou o Arthur. Então, hoje na Eco Digital, né, eu lidero uma equipe aí, que nós lá somos responsáveis por atendermos diversos nichos aí do varejo, né? Então, a gente tem segmentos aí de moda, tem segmentos aí de semijoias, óticas, então a gente tem de tudo um pouco aí na nossa equipe. Perfeito. E aí, Rickson? Fala, pessoal, meu nome é Rickson, eu lidero uma equipe também na Eco Digital, a equipe Judá. E hoje a nossa equipe é mais nichada para o varejo de móveis, né? A gente trabalha mais com móveis de alto valor, móveis do varejo convencional. A gente trabalha aí firme e forte. E aqui é o Batera aqui que administra uma conta que pouquinho eu botei ele pertinho de mim aqui, porque a conta da tradição é na mão dele, viu? Então, eu botei ele perto aqui porque... Para não fugir. Para não fugir. Se apresenta aí pra galera, meu amigo. Bom, pessoal, me chamo Matheus, né? Meu nome é Matheus, mas eu tenho esse apelido carinhoso aí, que é Baté, né? Que eu toco bateria na minha igreja. Mas é isso, pessoal. Também, assim como o grande Rickson, assim, também lidera uma equipe aí de móveis também, né? O ramo aí do varejo de imóveis. Eu tenho grande honra de estar participando aqui desse podcast, estar participando dessa empresa. E tem uma equipe que é a Arca. Vamos embora, o bicho pegou fogo, viu? Isso aí. E galera, ó, eu trouxe aqui a minha equipe aqui da Eco Digital, conversei com eles aqui para que a gente viesse trazer esse podcast, beleza? A Eco Digital, que é uma agência de tráfego pago que ajuda a sua empresa a vender mais. Então, ó, eu vou fazer um jabá aqui. Se você precisa de tráfego pago na sua empresa, aí você contrata a equipe da Eco Digital, beleza? Que aí essa equipe aqui vai tomar conta da sua empresa para alcançar mais clientes. Mas não foi só para falar da Eco Digital que a gente veio para cá, não. A gente veio falar de tráfego pago. E tráfego pago para negócio local. Tráfego pago para pequenas e médias empresas. Como a gente faz para alcançar mais clientes? Como é que a gente faz para que os clientes certos cheguem na nossa empresa? E aí eu vou começar com uma pergunta, Luiz. Como é que eu faço para alcançar mais clientes? E antes dessa pergunta, você responder essa pergunta, o que é tráfego pago? Isso, perfeito. O que é tráfego pago? O que é isso aí que a gente está fazendo? O que é tráfego pago? Explica aí pra galera. Perfeito, né? Assim, o começo de tudo é a gente entender, como o Flávio falou, antes mesmo de você começar a fazer tráfego pago para ter mais clientes, é você entender o que de fato é. Então, muita gente ainda confunde assim, Luiz, eu já fiz muita reunião onde o cliente diz assim, Luiz, eu hoje faço o botão impulsionar, mas eu queria fazer tráfego pago. Sendo que o botão impulsionar já é tráfego pago. E no final das contas, o que é tráfego pago? É você trazer clientes, você abrir uma boca de um funil para trazer mais clientes para o seu Instagram, para o seu site, para a sua rede social. É você construir audiência. Então, com tráfego pago, a palavra já diz, pago. Então, você está pagando pelo fluxo de pessoas que você vai direcionar. E aí você pode direcionar essas pessoas para um WhatsApp, para seguir o seu perfil, para assistir um vídeo, para engajar com você. Então, vai depender da sua estratégia, né? E aí, depois, entendendo isso, que é tráfego pago, você tem que vir para o público. Então, Arthur, a gente sabe que público é uma coisa mais importante que tem no tráfego pago, gente. Porque se você não sabe quem que você quer atrair, você vai atrair pessoas erradas, vai lascar totalmente a sua estratégia. Então, entender de público, Arthur, é você entender quase que a raiz da estratégia, né? Então, o público-alvo é tudo numa estratégia de tráfego que a gente faz hoje na Eco Digital e que você tem que saber também para fazer aí por conta própria também, né? Isso, inclusive, o público vai definir a forma como você vai se portar, né? O seu tom de voz, né? Você vai entender o que é que ele mais gosta, né? Porque, por exemplo,
A gente estava conversando quase agora sobre a diferença que é de vender para rico e de vender para as classes mais baixas, né, C e D. E a gente sabe que para a classe C e D existe um ponto de interesse que é diferente para o público mais rico. Então, por exemplo, tem muita gente que, não, eu quero vender para rico porque vender para rico, o rico paga, é melhor um cliente que não vai me dar dor de cabeça. Só que aí ele vai usar a mesma estratégia que ele usa para vender para o público C e D. E um princípio de tráfego pago que você tem que entender é que quando você muda o público, você tem que mudar a estratégia. Então, a sua comunicação não pode ser da mesma forma. Porque o que é de interesse de um público não é do mesmo interesse do outro. Então, por exemplo, trazendo esse exemplo aí do público mais rico, você não pode vender para o rico dizendo assim, compre, urgência, escassez, últimas unidades, vai acabar, preço baixo, né? O rico vai olhar para sua cara e vai dizer... estratégia de criativo, no caso ali, diferenciado. Isso, exatamente, tem que ser diferenciado. E aí, Flávio falou uma palavra que acho que muita gente não conhece, né? Criativo. A gente sabe o que é criativo e é relacionado à criatividade. Só que quando a gente fala de criativo e de anúncio, a gente tem que falar que o anúncio que aparece para o cliente, que é o criativo, ele tem que ser feito de uma forma bem feita. E aí, Rickson, a gente sabe que, por exemplo, a gente tem estratégia de público, de conteúdo e tudo mais, mas se o tráfego pago não tem um bom criativo, lascou, né? Então, se não tem aquele criativo, por exemplo, da tradição, Manu pulando na cama, chamando atenção para a cama, quase que não vende, se eu mostrar só a cama, né? Então, essa importância do criativo é fundamental, né? Então, se o criativo tá ruim, não dá bom, né? Exatamente. Tem que ter esse cuidado, né, na hora de estar fazendo o criativo ali, porque o criativo ele tem que gerar conexão com a audiência, né? Como o Arthur falou, tem o público A e B, tem o público... O A e B são pessoas de valor que possuem mais condição financeira, né? De possuir mais condição financeira. A gente tem que transmitir a mensagem ali, mostrando o produto, fazendo ali, mostrando os detalhes do produto, né? Para isso mostrar ali, de fato, o produto ao cliente, né? Mostrar o criativo, né? Exatamente. Atrair o cliente através de uma chamada, né? No caso, através do banner, de um vídeo. E, cara, eu percebo que e isso é uma questão importante, né? Eu acho que o Batera que toca muito aqui na questão da tradição, a gente pega muito essa questão de criativo lá, né? Isso, né, exatamente. Matheus? Os criativos são bem Explica pro pessoal aí, tipo, vou botar o cara que faz o tráfego da tradição para explicar um pouco como é que quantos criativos a gente roda na tradição e o quanto a gente testa aí, assim, por dia, por semana, como é que funciona, assim, aquela parte de tráfego no botão mesmo ali, impulsionando ali, operando. São muitos públicos que a gente usa, né? Inclusive a tradição tem muitos seguidores. E com isso a gente faz a maioria, né? Depende muito do cliente. Tem cliente, por exemplo, que tem seguidores menores. A tradição, por exemplo, tem 300 e pouco, 60 e pouco mil seguidores. Então a maioria dos nossos criativos é voltado para a base. A gente tem uma base, tem muitos seguidores. Então essas pessoas, a gente criou muita audiência. Então essas pessoas, de fato, vão estar comprando da nossa própria audiência. E os criativos, né? O público da tradição, falando especificadamente, é C e D. E também. Então pega esse público. Então tem uma pegada diferente, tem uma chamada diferente, tem uma forma de falar diferente. Já para o público A, que é o high ticket, são as pessoas que costumam pagar por um produto de alto valor, ali tem uma chamada e uma pegada também diferente. Já, por exemplo, um exemplo bem interessante, público A e o público B, ali são público que tem um alto valor, um ticket alto, né? Tem que se falar bem da qualidade do produto e o benefício do produto. Né? Inclusive, essa semana agora eu peguei um criativo, a cliente onde falava assim, tipo, essa cama aqui tem óleo de olívia rodando nela e quando você dorme, você consegue ficar aqui. Para uma pessoa que é um público, ela vai dizer, caramba, gostei da cama, é uma cama exclusiva para mim, vou querer. O criativo é um próprio filtro, né? Para você atrair um cliente que quer um produto mais caro, que quer um produto mais barato muitas vezes, né? Então, você vai vender para um público ali, vocês entenderem, né? No tráfego, você escolhe exatamente para quem você quer aparecer. Exatamente. Desde a idade, da localização, do gênero. Então, você escolhe tudo ali para o cliente para você atrair, de fato, o cliente ideal. E aí, o que é que eu vejo hoje, né, Flávio? Que aqui você está cercado por 4 gestores de tráfego. Isso. E muitas vezes o empreendedor, ele até sabe o que é tráfego pago, mas ele não consegue destravar para tirar o escorpião do bolso, investir. Então, como é que esse empreendedor hoje, né, você que é empreendedor há mais de 15 anos, como é que você destrava assim para cada mês investir mais nessa parte de tráfego pago, investir mais em anúncio? O que é que você acha que precisa mudar na mentalidade desses empreendedores hoje? Cara, hoje, né, os empresários, ele precisa entender que tráfego pago é importante para o teu negócio. Então, hoje você precisa aparecer para as pessoas. Simples assim. O Instagram, ele não tem a força de levar o teu conteúdo até a porta do cara. Não tem mais.
a força de chegar e dizer assim, cara, eu tenho 1.000 seguidores e ele vai levar... Entregar pra todo mundo. Entregar pra todo mundo. Não vai. Então você vai ter que investir de todo jeito. Então você vai ter que fazer publicidade. O empreendedor, ou ele faz publicidade, ou ele faz propaganda, ou ele vai ser fadado ali a vender só aquilo que as pessoas conhecem ele. Então o cara tem que ter a mentalidade de expansão. E aí muitas vezes o cara quer abrir muita empresa, muita loja, muito negócio, mas não quer investir no básico. O básico é o quê? Aumentar a audiência. Aumentar a audiência, crescer a audiência certa. Crescer uma base sólida e essa base sólida vai conseguir comprar da gente. Porque de nada adianta a gente ter loja, ter produto e não ter audiência. A audiência, eu até inverti muito dentro da minha empresa, essa mentalidade. Hoje, eu não me preocupo muito em ter produtos e ter uma empresa bonita. Eu sempre digo assim, cara, eu quero crescer a audiência. Porque depois que você cresce a audiência, você vende qualquer coisa para ela. Você consegue determinar um item de acordo com o modelo que você entende. Caramba, eu entendi. Só tem mulheres de 25 a 45 anos. O que é que eu posso vender para essas mulheres? Posso vender roupa. Eu posso vender móveis. Eu posso vender colchão. Você determina um produto. Então a audiência é um time, né? Então o empresário ele tem que virar a mentalidade para quê? Construção de audiência. Se eu construo audiência, eu cresço a minha empresa. Aí a gente pegando essa visão de construção de audiência, né? Hoje, quando a gente faz tráfego pago, e aí trazendo aqui, vamos trazer agora para o técnico, beleza? Quando a gente faz tráfego pago, a gente sabe que a gente tem empresas lá na Eco Digital, moveleiras, não é isso? Sim. A gente também tem empresas, e aí, tipo assim, cada um vai compartilhar aqui de cases que a gente faz, assim, diariamente. Cada um, vocês pegam várias contas de cliente. E aí, pessoal, eles têm várias contas e tocam diariamente, assim, diariamente. Eu entendo de tráfego pago porque eu já fui gestor. Vocês sabiam disso, né? Sim, Eu já fui gestor de tráfego pago. Então, tipo, eu já fui gestor. Quando o Luiz chegou lá na empresa para gerir o tráfego pago, na tradição, eu era o gestor de tráfego pago. Fazia meia boca? Fazia. Fazia uma mão no teclado do tráfego, uma mão na loja? Também. Mas eu consegui fazer, né, ali, né? E é muito E esse é o doido problema de muito empresário. Ele quer ser esse cara. E eu entendi que era o meu gargalo. Por isso que o Luiz chegou para me ajudar na época. Por quê? Porque eu sabia que não dava conta de fazer. Porque eu não conseguia gerir as métricas. E aí eu pergunto o seguinte agora. Quando a gente fala de métricas e de audiência, o quão é importante a gente fazer tráfego pago, né? Isso para a gente compartilhar com a nossa audiência aí. O quão tão é importante a gente fazer tráfego pago para a audiência certa e analisar se essa audiência tá chegando certa ou não. Cara, perfeito. Isso é uma pergunta, né, que os gestores aqui vão falar também, mas eu com uma visão mais macro hoje, acompanhando cada conta, cada cliente que a gente tem, o que eu digo muito para o pessoal lá diariamente, a gente é gestor de tráfego, mas a gente acaba sendo um tradutor. Então, o gestor de tráfego, para mim, ele é como aquele Google Tradutor lá, que você bota o negócio em inglês, aparece em português. Como é que é no tráfego? Você bota o negócio em trafeguês e sai no idioma do cliente, o que é que ele entende. E quando a gente chega pro cliente e diz assim, fulano, você tem que fazer mais criativos porque seu CTR tá baixo. A gente sabe que o cliente não sabe muitas vezes o que é CTR. Então o Flávio entende, porque ele estuda tal, já fez o próprio tráfego, mas a maioria dos clientes não entende. Então a gente tem que dizer pro cliente, ó, o seu anúncio não tá legal, a gente tem que fazer mais. O que é que a gente tá pegando? Pegando informação e traduzindo. Esse é o nosso papel do dia a dia, além de gerenciar esse investimento. Então, o principal do cliente que ele tem que ter hoje para começar a investir em tráfego e também investir mais, você que está do outro lado aí, é você entender o que é cada coisa. Então, se você tem tempo para estudar isso, ótimo. Você vai aplicar ali e vai fazer seus primeiros passos. Mas o que eu aconselho para você, tráfego é um negócio que o melhor dia para você fazer era ontem. Porque hoje, provavelmente você não está fazendo, mas seu concorrente está fazendo. Amanhã ele já aprende uma coisa diferente e já fica na sua frente. Isso. Então, quanto antes você começar ou a estudar ou ter uma equipe para traduzir informação e investimento para você, melhor. Então, a gente tem, né, na equipe do Rickson, a gente tem, e ele vai falar um pouquinho melhor, teve um cliente que até naquilo que o Fábio falou, ele entendeu tanto essa parte do online que ele até recuou a loja física e começou a trazer mais para o online. Isso. Né? Então, o que ele falava muito, né, Rickson, pra gente? O online tá bombando muito, eu vou parar aqui a loja física e vou começar a ir no online. Então ele tomou a decisão, né? Ele teve que tomar a decisão baseada no quê? Nas métricas. E todo dia a gente traduzia pra ele que chegava a mensagem, que ele vendia, né? Ele dava muito feedback, né?
Exatamente, a gente sempre trouxe esses números para o cliente, né? Olha, a quantidade de mensagens que você está recebendo por dia, a quantidade de pessoas que você está alcançando por dia. E o cliente trazia de volta para a gente a questão da venda, né? O quanto ele estava faturando. E ele viu que o canal online estava trazendo muito mais retorno para ele do que o canal físico. Aí a diferença que antes era muito maior do presencial para o online ele tomou conta, né? Ficou ali 80% do online, 20% no presencial só. E isso é muito comum quando as pessoas, quando os varejistas, eles começam a fazer tráfego pago. Isso. No caso, quando você pega o empresário, ele é tipo o vício do impulsionar, o vício do gerenciador. Quando você testa impulsionar, eu sempre digo assim, eu chego assim, digo assim, eu compro seguidores. Eu sou um cara que compra seguidores todos os dias. Aí o cara, tu compra seguidor? Eu digo, compro seguidor. Mas só que a gente compra seguidores. Quando a gente tá impulsionando é pra comprar seguidor. Porque um seguidor, ele é uma audiência. Cada pessoa que te segue, ele se torna uma audiência. Cada pessoa que chega na tua base é uma construção. Vai construindo um potinho ali de pessoas que vão engajar com você, vai comprar o teu produto, comprar o teu serviço. Então, assim, o empresário tem que entender, o empreendedor, o cara quer... Flávio, eu tenho uma lojinha pequena, eu tenho um negocinho ali, e na minha rua não passa ninguém. Cara, hoje você nem precisa mais de loja. Então, tipo, hoje você só precisa ter o quê? Um Instagram, entender de tráfego pago e entender de público. Você vai pegar o seu produto e colocar na casa do cliente. Você vai pegar o seu produto e colocar lá na casa do cliente, na frente do cliente, né? E aí, tipo assim, hoje... pegando aqui, eu queria entender um pouco mais, assim, vamos levantar cases agora, Luiz. Cases de tráfego. Assim, o que é que... Diz um case aí de um produto e de um serviço ou de... O que é que tu toca na empresa hoje? Diz aí uma empresa que tu toca sobre o produto, roupa, sapato... Pronto, de tudo um pouco, né? Mas eu vou citar aqui, por exemplo... uma cliente que a gente tem de mudanças, né? Ela faz mudanças, né? A pessoa vai se mudar e contrata o serviço dela para fazer essas mudanças. E, sinceramente, esse foi um nicho que quando entrou, né? Todo mundo ficou meio desconfiado assim, rapaz, se a cliente um mês vai tocar o pé. Esse povo que vai fazer tanta mudança. Onde que a gente vai achar essa audiência? Porque é um negócio muito específico. Mudança, né? E hoje mesmo, né, o gestor, né, que cuida dela lá, o Lemos, ele tava comemorando, ele falou, aí a cliente teve não sei quantos atendimentos, já fechou 3 e tal, tudo mais, tava super vibrando. Mercado de mudança, velho. Exato. E é um mercado de mudança. Recorrentemente tá tendo fechamentos e tá tendo prosperidade através do tráfego, né? Sim. E toda vez a gente surpreende com ela. Então a gente vai fazer a reunião de revisão com ela, ela começa a rasgar elogios e falar e tudo mais, a gente... E quando você pensa em mudanças, aí você pensa em quê? Você pensa em embaixo do viaduto buscar um caminhoneiro. É mais ou menos isso. Você assim, rapaz, eu quero fazer uma mudança. Aí você tem as grandes, né? Que é graneiro, aqueles cara gigante que você vê na TV. Ou você pega seu carro, vai embaixo de um viaduto e vê uma placa lá, aluga-se. Ou você vai ter uma empresa que é menor, mas está usando as redes sociais e o tráfego pago para ir atrás das pessoas que precisam, porque todo mundo precisa de alguma coisa o dia todo, né? Então isso aí é um case top, né? Conta aí, Batera, um case aí de um tráfego aí. Fora a tradição. A tradição é carta marcada. A tradição é carta marcada. É o maior case. Use outra figurinha. Mas um dos cases meus que eu acho bem interessante seria com móveis de alto padrão. Que é assim que eu falo muito isso, porque assim que eu entrei na Eco Digital, foi uma das primeiras empresas que eu já ganhei. Então, ou seja, assim eu digo, meu Deus do céu, como é que eu vou vender pra pessoas ricas, Jesus do céu? Como é que eu faço, meu Jesus? Me ajuda, Senhor. Como é que o cara sem dinheiro vende pra rico? Então, eu, juntamente com o Luiz, a gente, de fato, desenvolveu uma estratégia. Que, de fato, como é que a gente vai fazer para poder vender para as pessoas ricas? Que tipo de criativo? De que forma a gente faz? Então, como eu tinha falado anteriormente, os criativos têm uma pegada diferente. Do costume que a gente fala do povão, do público C&D, tem uma pegada e uma chamada diferente. Sim. Então, digamos assim que no início para mim foi um desafio, porém hoje eu sou muito grato porque eu aprendi muito e extraí bastante coisa daquilo ali. Hoje eu entendo que de fato tem uma pegada, uma chamada diferente, tem um CTA, o que é o CTA, justamente uma chamada para ação, levar o cliente a fazer aquela ação, por exemplo, clica aqui e fale com a gente, isso é um CTA, uma chamada para ação. Tem uma pegada diferente.
Então, pra mim, de fato, foi essa questão aí do público-alvo, dos Isso. móveis de alto padrão. Criar uma estratégia separada diferente, Isso, no caso, né? exatamente. E Batera, né? Ele tem uma. Ele trabalha numa um nicho de imóveis, que é esse de alto valor, Isso. né? Enquanto que de um lado ele tem ali a tradição que faz 230 entregas por dia, os clientes dele faz assim, 2 vendas. É. Aí quando vai dar o feedback, ele fala assim, pô, eu fechei 2 vendas, deu quanto? Deu 30 mil. Então, assim, Mesmo assim. são estratégias e nichos diferentes, mas no final, a gente pode dizer que o tráfego, ele é você ter o controle na palma da sua mão. Isso. Então, hoje, quando a gente acha assim, não, tem que ter um conteúdo no Instagram, tem que ter um perfil produzindo conteúdo. Aí o cliente vai lá e diz, beleza, tô produzindo conteúdo, mas não tá entregando. Aí eu tenho que fazer o quê? Tráfego pago. Porque aí você vai ter controle do que você tá postando e controle da entrega. Então, você meio que tem controle de tudo na rede social, no Instagram, no online. Então, você tem o controle de quanto você está investindo para entregar esse conteúdo e de quanto está vendendo. Isso. Então, hoje, a gente sabe que tráfego é isso, é controlar. Aí entra na parte métrica, entra em entender cada coisa ali. E aí chega num ponto principal que a gente tem que falar sobre tráfego pago, que é de 50% estratégia e 50% anúncio. Então, para a gente dar uma dica top agora para a galera, Arthur, um ponto principal para você que não pode faltar no anúncio. Então, até agora o nosso ouvinte aqui, né, ele já entendeu que ele precisa fazer tráfego pago porque ele vai controlar. Mas o que é que ele tem que saber antes de fazer um anúncio? O que é que um bom anúncio tem que ter? E que a gente passa de inspiração diariamente aí para os nossos clientes. Isso, porque inclusive é algo essencial, né? Como eu trabalho com vários nichos, né? O que vai diferenciar mesmo é principalmente o criativo. Então, assim, o criativo, ele precisa comunicar bem com a audiência. Então, você precisa entender muito bem da sua audiência, como a gente já falou aqui diversas vezes. Precisa ser um criativo claro, né? Um criativo claro que fale bastante, não só dos benefícios do produto, mas também que fale também sobre as condições, o preço. Então, o que é que eu tenho observado, Luiz, é que já tive experiências, né, do cliente assim, muitas vezes está falando, poxa, o público que está chegando aqui está muito ruim, está muito desqualificado, não está dando certo. E aí, inicialmente, a gente pensa o quê? Poxa, tem que alterar o público, tem que mexer alguma coisa ali no público, algum interesse, alguma localização, alguma coisa que está errada. E aí, quando eu observo ali o anúncio que está atraindo mais mensagens, e eu pauso aquele anúncio, e aí, de repente, o cliente chega e diz assim, poxa, melhorou bastante a qualidade, vocês mexeram aí, deu muito certo. Então, poxa, eu percebo que o criativo, ele é o melhor qualificador de público que existe. Então, muitas vezes, você pausando ali um anúncio que está performando bem, está trazendo pessoas, só que se as pessoas são desqualificadas, você pausando ele, deixando o gerenciador, ele gastar a verba dele em outros tipos de anúncios, você consegue encontrar um público melhor. E eu observo uma coisa que, muitas vezes, o cliente ele quer fazer ali um anúncio falando de tudo que tem na loja, de todos os produtos. Então, eu acredito que uma palavra assim, que pode ajudar muito, né, você empreendedor a fazer criativo é especificidade. Então, poxa, em vez de falar de todos os produtos, por que você não faz um criativo para cada um dos seus produtos, né? Então, por exemplo, se eu só vendo copo, né, na minha loja, tem uma loja que só vende copo, só tem um produto só. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um criativo para cada benefício desse copo. Então, eu vou ser o mais específico possível. Então, você tem uma loja de móveis, você vende sofá, vende cama, vende roupeiro, um criativo para cada. Arthur, mas eu já vi o vídeo do Flávio lá falando, não compre imóveis e tal, vai ter promoção e ele mostra vários produtos. Tudo bem, só que o objetivo é diferente. Isso. Então, a gente tem que entender que quando a gente fala de tráfego pago, existe um objetivo de branding, de marca, de fazer a sua marca ser reconhecida. E aí sim, nesse tipo de objetivo, você fala da sua loja, mostra a localização, mostra a quantidade de produto, mostra a oferta, aquece, tudo mais, faz o que o Flávio faz, né? Não compre imóveis, no dia tal vai ter oferta, vai ter roupeiro, vai ter... E aí ele fala de um bocado de coisa. Só que, quando você fala de mensagem, de venda, de tráfego direto para um canal de atendimento, então você precisa ser o mais específico possível. Por quê? Porque quando o lead chegar lá pela mensagem, cara, olha quanto filtro ele já passou. E testar, né? Ele já sabe o produto, já sabe o preço, exatamente. E o teste, ele é essencial para que, inclusive, falando de teste, a gente recebe muita pergunta de formato, né? Qual o formato? Qual é o melhor formato para anunciar? E a verdade é que não existe um formato campeão, né? A gente fala muito de vídeo, né? Que vídeo realmente ele tem uma performance melhor,
Só que a gente não pode desprezar um carrossel, não pode desprezar uma imagem estática, porque tudo isso funciona. A realidade é uma só. A gente tem que testar. Testar aquela criativa. Testar criativo, testar vídeo, testar imagem. E assim, às vezes a gente fica preso em alguma coisa que tá dando resultado e às vezes pode ter o dobro de resultado e não tá testando. Que é uma coisa principal, né? Então hoje você ter uma equipe de tráfego para fazer o tráfego para você é uma possibilidade de você estar testando o tempo todo. Então, lá o Arthur tá testando, o Batera tá testando, o Rickson tá testando. Então, você consegue ter uma pessoa que hoje você diz assim, eu vou contratar uma equipe de tráfego para me gerar tráfego. Não, a gente tá ganhando tempo para você. Isso. O tempo que você ia estar pensando no que testar, a gente tá pensando por você. E esse tempo que você tá deixando de pensar, você tá investindo na sua empresa. Que às vezes é uma coisa que o empreendedor ele fica querendo ficar com o osso para si o tempo todo. Então, às vezes, ele não quer destravar para investir mais no negócio dele, ele não quer contratar uma equipe, né, Fábio? Então, isso é uma coisa que acontece com o empreendedor, né? O empresário, o empresário, o empreendedor, o microempreendedor, a primeira coisa que ele tem que fazer é pagar as contas. Essa é a primeira coisa. O empresário tem que pagar as contas. Segunda etapa, contratar gente. Essa é a segunda fase. Primeira fase, abre uma empresa. O cara foca em quê? Pagar a conta. Aí ele vai ter que ser o cara que vai fazer tudo. Segunda coisa, sobrou dinheiro à equipe. Sobrou dinheiro à equipe. Cada dinheiro que sobra é a equipe. Acabou. Por quê? Porque você vai aumentando o corpo de escala da empresa. Para poder você ter mais tempo de fazer o quê? Fazer o que você é bom de fazer. Comprar e vender. É simples assim. Então, muitas vezes o cara quer ser o gestor de tráfego, o cara quer ser o social media, o cara quer ser o editor de vídeo, o cara quer ser o cara que faz as entregas, o cara quer ser o cara que monta as entregas, mas ele aí tem uma coisa que ele não é. Sabe o que ele não é? O dono da empresa. Aí a empresa fica sem dono, porque, tipo assim, ele sempre vai estar. Né? Ele sempre vai estar em todos os lugares, mas quem é que vai estar sentado na cadeira dele como dono? Aí o cara diz, Flávio, mas eu sou pequeno. Cara, mesmo pequeno, a empresa tem que ter liderança. Passou de 3 funcionários, tem que ter alguém liderando. Passou de 4, tem que ter alguém liderando. Então, por isso que a empresa vai crescendo. Né? Então, que vocês percebem que, tipo, como é que tá na Eco hoje? A Eco cresceu, o Luiz liderava, agora vocês lideram. E automaticamente, daqui a pouco vai ter pessoas liderando abaixo de vocês. Sim. Outras equipes. Por quê? Isso. Porque tem que ir criando estruturas de liderança para quê? Para que a gente consiga cada vez mais crescer e o gestor cada vez mais ficar onde? Ficar na posição de estratégia para fazer o quê? Fazer o que ele é bom de fazer. Fazer funcionar. Porque a grande sacada do CEO, do dono da empresa, é fazer a empresa funcionar. Isso. E em todos os setores. E o tráfego pago é mais um setor ali. É mais um setor que você tem 2 opções. Beleza, no começo você tá quebrado, tá lascado, tá ferrado, tá no vermelho. Você tem que arregaçar a manga, meu amigo. Eu sempre brinco muito assim com pessoas. Rapaz, no momento que eu tiver ferrado, pode ter certeza que eu passo a força de todo mundo, vou fazer tudo. Mas a primeira coisa que sobrar dinheiro, o que é que eu faço? Correr contrato de novo. Porque, infelizmente, é assim. Porque é melhor do que você ficar devendo. Isso. Mas, tem muita gente que diz, não, eu tô com dinheiro, mas eu quero juntar dinheiro. Eu vou juntar dinheiro e não vou contratar aqui. Peraí. Já tem que ir para a segunda fase, né? Então, assim, contratar uma empresa ou ter uma equipe é fundamental para o negócio prosperar, né? Porque quando a gente fala de internet e quando a gente fala de Instagram, pessoalmente, a gente fala de publicidade. É publicidade. É Rede Globo. A diferença é que é no digital. A gente compra espaços em canais das pessoas. Então, tipo, eu tenho ali uma rede social, o Luiz está postando no Instagram dele, eu digo, cara, eu vou comprar o intervalo entre um story do Luiz e outro. Praticamente é isso. Eu impulsiono e a gente vai aparecer entre um conteúdo que o cara nem sabia que existia. Isso. O cara tá olhando, vou olhar o conteúdo de Rickson aqui, que o Rickson postou aqui, que tava lá no Subido ao Vivo. Aí quando vê, aparece o Flávio. Aparece o Flávio ali falando, pessoal, compra móveis ali, 50% de descontos. Então, assim, o quão isso dentro do mercado é mal explorado, né? Tipo assim, quando a gente percebe que a gente faz muitas reuniões, né? Você faz muitas reuniões com mais empresários e você percebe que tem muita gente ainda que, tipo assim, cara, eu não sei se é isso pra mim, eu não sei se eu quero, eu não sei se... Eu vou fazer outra coisa, o cara prefere fazer outra coisa a ser entrar no tráfego pago. Quando o cara vira a chave como eu virei, tipo assim, a gente tava até conversando ali, né? Eu tava conversando com minha digníssima esposa ali, a gente tava... Marcela tá aqui nos bastidores, o pessoal ali, atrás das câmeras. E a gente tava falando que, tipo assim, eu tô um viciado em tráfego pago. Eu sou um viciado em impulsionar. Por quê? Porque, cara, você consegue converter muita venda com tráfego pago. Você consegue criar domínio sobre as vendas. Existe um domínio sobre as vendas, né? E aí eu quero falar um pouco agora sobre conversão, Luiz. O quão o tráfego pago consegue atrair clientes para a gente converter. Tipo, qual é a melhor forma de vender?
É conteúdo? É criativo? É impulsionando? Vamos esclarecer aqui o quanto tráfego pago desenvolve vendas através do impulsionar ali para o cliente. O cara que, tipo assim, cara, eu preciso vender, eu preciso atrair um cliente melhor. Cara, eu consigo vender usando tráfego pago? Eu consigo escalar, ganhar seguidores usando tráfego pago? Cara, só para abrir para vocês aqui, eu acho que foi em 2021. Acho que foi 2020... Ou foi em 2021? Foi quando, Marcelo? 2020 que eu cresci meu Instagram e fiquei com 20 mil seguidores. Foi em 2020, não foi antes da pandemia ali. Aí eu disse, rapaz, eu quero ter muito seguidor. Aí o que é que eu fiz? Eu entrei num sorteio, meu amigo, e comprei seguidores. Aí, meu amigo... Complicado. Eu tive, cara, 25 mil seguidores com 24 horas. Que delícia. Eu digo, agora sim eu vou vender. Isso no meu Instagram Quebrei pessoal. a banca. Viu? Eu quebrei a banca, meu irmão. Depois de 5 dias. 5 visualizações nos stories. Eita. 10 nos stories. A métrica do Instagram foi fazendo isso aqui, ó. Por quê? Porque eu não queria investir em tráfego pago. Eu queria o lado mais fácil. Mas só que aí quando eu percebi que você tem que ganhar seguidores, mas ganhar seguidores... Você vai comprar seguidores que vão comprar de você. Isso. E aí essa é a grande sacada, né? Então, assim, como é que a gente faz, Luiz, assim, para ganhar seguidor, crescer? Qual é o tipo de campanha que a gente tem que fazer? Vamos falar de campanha agora. Vamos falar de mão na massa. Como é que a gente faz para fazer... Vamos falar, tipo assim, de cada campanha aqui. Vamos escolher aí, Luiz. Escolhe cada uma campanha. Luiz vai falar de uma campanha. Como é que a gente faz para criar campanhas? Show de bola. Hoje. Como é que a gente inicia um tráfego pago? Para ensinar assim na prática. A gente não tá com o computador aqui para mostrar, pessoal, mas vocês vão ter uma ideia de o que eu uso para vídeo, o que é que eu uso para banner, qual é a campanha que eu uso para engajamento, qual é a campanha que eu uso para ter mensagem no WhatsApp, qual é a campanha que eu uso para vender no site. Cara, quando a gente vem para essa parte de tipo de campanha, é muito, assim, eu sou suspeito para falar, mas eu amo tráfego pago porque ele entrega justamente aquilo que a gente quer. Então, a partir do momento que a gente diz, eu quero investir em seguidor, ele vai investir, ele vai me devolver seguidor. Eu quero ter visualização, ele vai me devolver visualização. Eu quero ter mensagem, ele vai me devolver mensagem. Agora eu preciso ter clareza disso. Então, se eu quero criar uma campanha de seguidor, a gente tem que começar a analisar e pensar como um cliente. Então, por que a pessoa segue um perfil hoje? Porque ela gera identificação, ela gera valor. Se eu sigo hoje uma loja que vende, seja roupa ou seja móveis, é porque eu quero comprar ou uma roupa ou um móvel. Diferente, por exemplo, de um cliente de sorteio, que ele só vem o quê? Para pegar o sorteio, se ele não ganhar, ele para de te seguir, para de acompanhar e o seu engajamento vai lá para baixo. Então, o tráfego, sim, você tem que usar o tráfego para comprar seguidor. O campanha é de ganhar seguidor. Porque esse seguidor vai vir pelo seu produto. Então, esse é o ponto principal. A campanha de captação de seguidor tem que falar daquilo que você quer que a pessoa fique. Aí, muitas vezes, a galera fala o seguinte, eu vou anunciar o vídeo viral, que tá com a chamada viral ali, e vai me trazer muito seguidor também. Pô, vai trazer, a gente sabe disso. Vai trazer. Agora o seguidor vai vir pelo seu meme. Aí ele vai ver no seu perfil que Explique mais o vídeo viral. É aquele da torta na cara? É o da torta na cara. Aquele é do acidente. Do coco. É o do acidente. Ei, o do acidente. É esse aí. Esse é... Cara, e tem o do bebê nascendo, velho. Eu vi esse dia. O ladrão na loja e que Marcela gosta também. É complicado. O ladrão isso daí. na loja. É complicado porque é tentador. Cara, eu, assim, quando eu tava vendo esses vídeos tanto em alta... Cara, assim, o do acidente, a galera alugou uma van, velho. A galera alugou uma ambulância, velho. A galera montou uma equipe, porque ali não é fácil gravar, não. Tem uma equipe, tem paramédico, todo mundo se veste e tal. Isso. Pra fazer um meme de ambulância, velho. Aí você pensa, eu vou colocar isso no tráfego porque vai dar muito seguidor. Vai, mas aí o seu perfil vende o quê? Vende meme ou vende produto? É verdade. Você vai atrair justamente isso. Você é tirulipa, tiririca ou você vende roupa? Exatamente. Atrai Então, com aquilo que você quer reter, né? exatamente. É a mesma coisa para todo tipo de campanha. Agora, essa é na captação de seguidor. Então eu tenho que trazer a pessoa, quando eu vou criar uma campanha de captação, no gerenciador ou no botão turbinar lá, eu tenho que entender que eu quero trazer a pessoa por um criativo que fala do meu produto para ela Isso. começar a me seguir. Ah, Luiz, mas tá dando 1, 2, 3, 10 seguidores por dia. Mas são pessoas que vão querer comprar de você em algum momento. Agora, quando a gente vir para a segunda parte, que aqui a gente tá meio que destrinchando com vocês um método da Eco, que é o quê? Captação, relacionamento e venda. Quando a gente quer se relacionar com esse cliente, Batera, sabe que aquela campanha que a gente tem que fazer é a campanha de relacionamento. Isso. Então a campanha de relacionamento ela tem um padrão simples. Explica pra galera entender como que é essa campanha de relacionamento no gerenciador, na prática. Então, a campanha de relacionamento, a gente costuma chamar de video view.
as pessoas que estão vendo aqueles vídeos, né? Então, a campanha, também tem que estar em conjunto com o criativo, né? Então, a gente usa um público correto, a gente pode usar, por exemplo, o público da base para mostrar o vídeo, para gerar visualização, né? Então, a gente pode usar um público aberto, que é justamente aquelas pessoas que é o público frio, que não conhece a marca ainda, ou já viu antigamente, ou tá ali querendo ver agora, enfim. Então, a gente tem esses dois tipos de público. A gente pode gerar visualizações, né, através da campanha de relacionamento. A gente pode gerar também seguidores. As pessoas que podem ver o vídeo, mas já aparece lá aquela bolinha no perfil, ela pode clicar e gostar da loja. Que você tá querendo que a pessoa Isso. assista o vídeo, Isso, né? Então, você a pessoa anuncia, assiste o vídeo. anuncia um evento, anuncia Isso. uma ação e tal. Isso é para que serve a campanha de relacionamento, né? Isso. Só assiste aquele vídeo ali, fica interessada, veja, queira conhecer mais da marca, querer saber como é que funciona, que tipo de vídeo, que vai chamar de fato, fazer com que ela fique presa naquele vídeo e aí ela gera aquele relacionamento com sua marca. Exato. E mais uma vez, o que você diz pro tráfego que você quer é o que você vai receber. Então, eu quero seguidor, vou receber seguidor qualificado. Eu quero visualização, vou receber visualização. Agora, a melhor parte. A venda. Isso, eu quero receber mensagem. Quando a gente vai lá e cria uma campanha, pensa em estratégia, pensa pública, a gente vai criar uma campanha de venda. O que é que não dá para faltar numa campanha de tráfego, seja de público ou de criativo? Olha, o que é que tem que ter no público e no criativo que não pode faltar para ter venda? Olha só, a campanha direcionada para a venda, né, é uma campanha ali de engajamento, trazendo para mensagens ali para o teu canal de atendimento, seja o direct ou seja o WhatsApp, né, que é o mais comum. O site, né? Tem alguns clientes que trabalham com Isso, o o site e-commerce também, o site. E é você trazer aquele criativo ali, demonstrando o produto, mostrando os detalhes do produto e fazendo a chamada ali no final para que a pessoa entenda para onde ela tem que ir. Ou se é para o site, se é para o WhatsApp, se é para o direct. Porque lá no canal de atendimento é onde a mágica acontece, né? Que é a venda. É quando o teu vendedor, ele vai atender o cliente e vai fazer a venda do produto. Exatamente. E a gente entra nessa parte de vendedor, né? A gente lá na Eco, além dessa parte de tráfego pago, a gente também a gente valoriza muito, tem cliente ter a venda. Porque esse é o papel do gestor de tráfego, ele fazer a venda acontecer. Então, Flávio ter me chamado para a tradição lá em 2021, 2022, é porque eu conseguia fazer essas vendas acontecerem. Então, a venda chegava, eu conseguia investir e tal. Se não e fizesse, pensar. ia ser foiçado. Se não fizesse, era Eu forçado. Então, mas o principal tá no pós. E aí, Luiz, você vai falar de atendimento, tem a ver com tráfego? Tudo. Isso. É. Atendimento é justamente o ponto de conexão de um tráfego bem feito com atendimento. E a gente faz muito treinamento lá na Eco também, né? De Isso. atendimento, ou seja, a gente quer melhorar cada vez mais o atendente. E Arthur sabe, né, Arthur? As objeções que às vezes tem um bom atendimento. Então, a importância de ter um treinamento para venda para o cliente saber atender o cliente do tráfego, que não é qualquer cliente. A gente pensa muitas vezes assim, uma loja que está acostumada a vender por indicação. Poxa, eu vendo por indicação e vende muito fácil. Porque a venda por indicação tem contexto. Agora, e o cliente do tráfego que chega para ser atendido? Ele tem que ter um atendimento diferenciado, né? Completamente, Luiz. Até porque é um cliente muito mais imediatista, né? Então você demorou um pouquinho ali para responder ele, pronto, perdeu o lead, né? E uma coisa que eu observo muito, né, que a gente analisa muito print de atendimento e tudo mais, a gente vê que muitas vezes o cliente ele traz muita informação de cara, né? O atendente traz muita informação de cara para o cliente e acaba assustando, né? Às vezes, né, o cara chega ali, viu o anúncio e tal, teve interesse, qual o preço e tal, aí o cliente já manda aqueles textos pronto, Ctrl+C, Ctrl+V, aquela lapada, então grava um áudio de 2 minutos, né? E aí pronto, aí poxa, eu não sei por que eu não tô conseguindo fazer Os venda. clientes só vão saindo. Exatamente, né? porque você tá assustando o lead, né? porque A pessoa que porque chega pela mensagem. Muitas vezes o cara acha que... eu percebo que o lead que cai no WhatsApp, né? O cara não dá tanto valor como o cliente presencial, né? Exato. Ele quer mandar algo copiar e colado, quer mandar só um banner e uma foto. É. Ele não tem esse cuidado, né? De dizer assim, caramba, eu preciso atender esse cliente no WhatsApp como eu atendo o cliente em loja, né, Arthur? Exato. Esse cuidado, né? Exatamente. A questão do atendimento humanizado que a gente fala, né? Então, muitas vezes a pessoa quer terceirizar, quer botar um robô, uma automação para facilitar, né? Chegar as mensagens, eles responderem automaticamente. Só que nós sabemos que ainda hoje as pessoas têm muito essa necessidade de humanização, né? De ter um contato. E é engraçado que a gente tem alguns clientes de e-commerce e é muito interessante o relato de muitos deles, que eles dizem assim, poxa, o cliente vai lá, entra no site, monta o carrinho, escolhe o produto, bota no carrinho, vai na finalização de compra, tira print e fecha no WhatsApp. Então, poxa, ele já sabe o produto que ele quer, já sabe o preço, já tá tudo certo. Só que ele tem a necessidade de um atendente ali respondendo ele para fazer o fechamento. Exatamente. Então, assim, tem um vídeo até que fala o seguinte, né? Que tem uma dona de loja que ela recebe o cliente, ela recebe cliente que ela nem faz venda. A gente até mostrou esse vídeo na época.
ela nem faz venda daquele cliente, e o cliente só vem falar dos problemas. Então, o atendimento ele é muito importante para casar com o tráfego. Não existe um tráfego muito bem feito. Você pode ter o melhor gestor de tráfego do mundo. Mas se a sua empresa não estiver pronta para receber essas mensagens, esses contatos, não vai vingar. Que aí vem para o ponto, né, que a gente falou aqui de várias estratégias de tráfego, campanha e tudo mais. E aí o pessoal que tá ali, né, às vezes o empreendedor, o empresário ali de pequeno, médio negócio, às vezes ele pensa que, pô, esse negócio de tráfego pago, esse tanto de termo, deve custar uma fortuna. Mas aí que tá, como eu disse pra você, né? O tráfego, o maior poder do tráfego pago é controle. Então eu controlo pra quem eu quero aparecer, com o que e com quanto, principalmente. Sim. Então, Flávio, na visão de um empreendedor, a gente sabe que a gente tem os nossos mínimos aqui que a gente precisa ter pra ter um resultado. Mas quanto é que o empreendedor ele tem que começar a investir em tráfego pago? Como é que ele faz essa conta, às vezes, se ele não tem um gestor de tráfego pra perguntar? Ele tem que investir o que ele consegue ali naquele momento, né? Em cima da campanha, né? Então, assim, eu acho que o mínimo que o empresário ele tem que investir, ele tendo dinheiro, é R$1.000. É o mínimo que ele tem que investir. Por quê? Porque senão ele não vai conseguir, quando a gente mesmo faz essa divisão lá na Ego, né? R$33 por dia. Cara, R$33 por dia não dá quase nada de leads. Tipo assim, se o leads cai ali a R$3, R$3,50, R$4 para o teu atendente atender, vai dar o quê? Vai dar 10 leads, mais ou menos. Isso, 8. Isso. Então você vai converter 1. Então você vai ter uma venda. Então a sacada é você medir o volume de venda que está acontecendo. Porque muitas vezes o cara investe, mas ele não se preocupa com essa chave de botar um atendente, de botar uma equipe para criar conteúdo. Aí, beleza, só vou impulsionar. Aí pega uns banners, meia boca, pega umas paradas ruim, não tem ninguém tocando o Instagram. Aí eu digo, cara, tu tá impulsionando o cara? Tô. Eu digo, tem alguém atendendo o cara que tá chegando no teu WhatsApp ou no teu direct? O cara, não. Às vezes sou eu mesmo que tô atendendo. Eu digo, cara, como é que tu vai vender? Cancela isso aí, para de fazer tráfego. Porque você só tá perdendo dinheiro. Porque você tem que ver isso como um negócio. Tráfego pago, redes sociais, Instagram, é um business. Você tem que tratar como negócio. Você tem que entender, beleza, eu vou investir 1.000. E quando a gente investe 1.000, tem que voltar quanto? Tem que voltar no mínimo o dobro em lucro de venda. Sim. Por quê? Porque é um negócio. Onde você bota 1, tem que voltar 2. Esse é o efeito compra e venda. Você compra por 1, vende por 2, ganhou lucro. Então, tipo, mas só que a sacada é que o pessoal não quer medir. E aí também não quer botar os 1.000. E aí quer ter resultado sem botar nada. Então, assim, a sacada pro empreendedor é dizer, bicho, eu vou investir 1.000, agora o que acontece? Beleza. Não tem vendedor? No começo, eu não tinha vendedor. No começo, eu não tinha social media. No começo, eu não tinha tráfego pago. Então, eu fiz o quê? Eu tocava a gestão de tráfego de noite, eu e Marcelo atendia o cliente durante o dia e a gente gravava os conteúdos. Agora era pau e cacete, meu amigo. Até hoje eu tenho olheira. Por isso. Era pau e de noite, quando você ia dormir, levava um cacete pra dormir com o couro quente. E o pau quebrando. Por quê? Porque, meu amigo, você fazia tudo. Então, tipo assim, hoje, com a experiência que eu tenho, não faz sentido você fazer isso. E também na época que a gente fazia, não tinha nem de profissionais, a gente procurava agências, procurava, tipo, queria eu que na época que eu tava lá atrás tivesse um eco digital. Não é à toa que, tipo, como não tem, que a gente fundou a Eco Digital. Por não ter esse mercado. Por não ter uma empresa que tivesse visão de varejo, uma visão de lucratividade. Porque, tipo assim, quando a gente fala de tráfego, muitas empresas que eu procurava, o que é que fazia pra mim? Vou impulsionar aqui pra você ter mais visualizações, tal, não sei o que. Eu digo, cara, e venda. Porque amanhã, pra quem não sabe, pessoal, a gente tá fazendo um podcast hoje dia 4, amanhã é dia 5. Amanhã é dia que o empresário, ele fica assim, olha, amanhã é o último dia, aí o empresário fica, então tipo assim, aí o cara, muitas vezes o cara da agência e do trabalho vai dizer, não, porque é longo prazo, é não sei o que, negão, deixa eu te falar, a gente precisa vender, velho, precisa vender, então tipo, eu preciso ter pelo menos uma jornada, eu preciso ter pelo menos um cliente me perguntando alguma coisa, e não tem. Então foi por isso que a gente fundou a Eco Digital. Por quê? Porque a gente precisava ter um DNA de varejo. Que é, cara, tem que investir 1.000, tem que voltar 2. Cadê? Tá vendendo? Cadê? Como é que tá aí o atendimento? É aquela preocupação que todos vocês têm de assim, bota um atendente. Porque sem atendente não vende. Isso. Sem conteúdo não vende. Então, assim, quando a gente fala o DNA de varejo, é você entender que você precisa vender. E o tráfego pago serve para quê? Para vender. Por quê? Porque você vai abrir a boca do funil da sua empresa. Na minha rua passa 10 pessoas, não é isso? Com o tráfego pago começa a passar 100.
Quando eu abro mais, começa a passar 200. Quando eu invisto mais, eu invisto 1.000, vou investir 2, vai começar a passar 300 pessoas. Então, hoje, a minha loja hoje é na Rua do Aragão, mas só que eu vendo aonde? Eu vendo em 80 quilômetros. Isso. E eu atingo a quantidade de pessoas que eu quero. Ah, quero atingir mais? Coloca mais. Semana até passada foi pra trás. A gente tava dizendo assim, vamos aumentar aqui. É tipo assim, eu vi um vídeo esses dias, eu até fiz analogia com o tráfego pago. Eu acho que é na mesa de som, né? Que o cara faz assim, né? Pra empurrar assim, né? Pra poder aumentar, né? O som, né? Aí eu disse, rapaz, eu acho que eu vou botar um botão desse no tráfego pago pra quando eu fazer assim, bater e entender que eu tô aumentando a verba. Aumenta o ganho. Pra aumentar a verba, vai, paleta. Tipo assim, aumentou a caixa de som ali, é pra o som aumentar. Quando a gente aumenta o som, o que acontece? Quando a gente tá numa sala de podcast aqui, pessoal. Tudo que a gente tá falando aqui, na outra sala não tá escutando. Sim. Mas se eu abro a porta e a gente aumenta o volume do áudio, a outra sala começa a escutar. Então, quando você aumenta o volume, o tráfego é para aumentar o volume da sua empresa. Quando você aumenta o volume, o que acontece quando aumenta o volume? Mais pessoas escutam. Isso. Aí a tua comunicação vai mais longe. Inclusive, Flávio, quando a gente fala de tráfego pago, por se tratar de uma ferramenta online, muita gente associa imediatamente a venda online. Só que o tráfego ele não está restrito somente a isso. Boa. Então, quantos clientes a gente não tem que eles melhoraram e muito a venda física por conta do tráfego? Boa. Então é sempre importante a gente entender que aquele anúncio que está aparecendo, né, que as pessoas estão vendo, muitas vezes vão fazer elas não entrarem em contato de imediato com você e comprar ali de forma online, mas vão fazer elas procurarem saber onde é que é a sua loja. E para outro canal de venda, né? Ele vai atingir outro canal de exatamente. venda. Por isso que a gente incentiva muitos clientes a fazerem. Faz um vídeo mostrando a localização, onde é a tua loja, como é que fica, como é que chega. Quantas vezes a gente não já teve, né, depoimentos aí dos nossos clientes falando assim, poxa, chegou gente aqui na loja, veio de longe dizendo, poxa, eu tava lá no Instagram e você, né? E decidi vir aqui visitar pessoalmente para comprar. Então, o tráfego ele vai expandir o teu negócio não só dentro do ambiente online, mas no físico também. É aquela parada, né? A gente usa muito esse exemplo. Então, às vezes, você tá ali posicionado na rua, mas tem gente que tá atrás e não viu. Aí você faz um anúncio, você define o raio ali que você vai utilizar e o cliente conhece você. Então, isso que Arthur falou é muito importante. Às vezes a gente pensa que o tráfego, o que está relacionado ao online, não tem nada a ver com o físico. Mas, na verdade, é o contrário. Quando eu anuncio aquele vídeo de Flávio falando começou o mega saldão tal, eu trago o cliente para onde? Do online para o físico. Isso. Às vezes o cliente passa na rua, vai no físico, depois ele está no online. Então, tráfego e online, tráfego pago e físico, eles são aliados. Quantas vezes o cliente ele diz assim, poxa, mas o meu negócio ele tá posicionado num local não muito interessante, as pessoas não passam, não tem muito fluxo de pessoas, ou então tá muito escondido, ou então teve uma obra da prefeitura que tá atrapalhando a minha visualização, isso tá impactando as minhas vendas. E o tráfego pago, ele consegue romper essas barreiras, essas muralhas. Principalmente quando você faz, né, tem uma dica pessoal, que a gente fala muito na Eco, é você fazer o tráfego pago o mais local possível. Que é investir a sua verba perto da sua empresa, principalmente se você tem loja física. Para que você, tipo, a tradição mesmo, a gente investe o quê? 80 quilômetros, não é isso? Isso. 80 quilômetros. Então a gente investe uma pancada de dinheiro em 80 quilômetros para quê? Para que fique bom de o cliente que vê aquele anúncio ele conseguir ir na loja. Se identificar do valor, também. se identificar, e ele consegue comprar na loja. Por quê? Porque eu consigo converter o cara em 2 canais. Eu consigo converter o cara no online, mas se o cara não for um cara bom de online, o que o cara faz? O cara diz, deixa eu lá dar uma conhecida nessa loja, aí vai lá e dá um pulinho lá. Porque sempre tem o cara que gosta de ir à loja física. Sempre tem o cliente que quer comprar na loja física. Então, uma coisa eleva a outra e os dois se conectam. Então, assim, o pessoal, que foi como o Arthur falou, tipo, o pessoal, ele quer muitas vezes só vender online, mas na verdade o tráfego faz você potencializar todo o seu business, todo o seu negócio, né? Isso. E uma coisa, né, que a gente tem como métrica principal. O que é métrica? Aquilo que eu mensuro. Então, o que a gente mensura lá na Eco Digital? Acima de tudo, o dinheiro no bolso do cliente. Então, o Flávio falou sobre isso aí. O varejo tem que vender, tem que gerar resultado. Então, o que a gente olha até mesmo antes de abrir gerenciador? Mas, Luiz, não é tráfego pago, tem que olhar o gerenciador. A gente olha o feedback que o cliente está dando. Tá vendendo? Continua. Não tá? Vamos realinhar, vamos mudar. Isso. Então, a nossa métrica principal, a gente até diz, né? É dinheiro no bolso do cliente antes de tudo. Então, tá entrando dinheiro no bolso do cliente? Como é que eu vou pegar essa informação? Perguntando a ele. Então, você, empreendedor, tem que dizer pro seu gestor de tráfego que está vendendo. Por quê? Se não tá vendendo, amigo, eu sou a primeira pessoa, né? Por isso que esse é DNA de varejo. Eu sou a primeira pessoa a dizer, pare, não vamos continuar. Porque eu não quero ser um custo. Tráfego pago foi feito para ser um investimento. Isso. E não mais um custo que você tem que pagar. E às vezes a gente tem que trazer essa, como eu disse no início, né? A gente tem que ser o tradutor da informação. Gestão de tráfego é a mesma coisa que um tradutor. Colocou, traduziu a informação, chega num resultado. Né? E aí, ainda nessa parte de métrica,
Batera que trabalha com esses clientes assim, que vendem mais high ticket, né? Alto valor, alto padrão ali, imóvel a partir de 10 mil reais Isso. ali, tem que conscientizar o cliente também de quantidade, né? Então ele vai atender menos pessoas, né? Isso. Por dia. Ele vai atender menos pessoas por dia, mas em compensação, mas também quando ele vender, vai ser uma lapada só. Por exemplo, tem um produto lá de 10 mil reais que a gente anuncia no tráfego, mas ele, então teve 5 mensagens, né? Teve 2 mensagens, mas quando veio, vendeu 15 mil reais de uma vez só. Tá entendendo? Por isso que Então, o cara, ou seja, por isso que o cara não pode, assim, o cara não pode ver o quanto ele está investindo, não é isso? Ele tem Isso. que ver o ROI do retorno. Isso, Isso. exatamente. Então, pô, investi 1.000. Se eu fiz uma venda de 20, Tá mais que pago. Tá mais que pago. Quiser mandar uma comissão também? então realmente uma grande métrica, né? E tem isso, Isso. também tem isso vindo para a área de produtos também um pouco mais barato, não é isso? Tem sim. Para produtos mais baratos, a gente tem a questão das métricas, né? Que a gente também analisa, faz análise, né, para saber como é que tá. E, por exemplo, o público C&D, a gente tem um volume muito grande de mensagens. Isso. As pessoas chegam muito ali procurando, né? Como a gente falou do high ticket, né? Os produtos de alto padrão, tem aquele volume menor. Mas já falando aqui pro povão, digamos assim, público C&D ali, tem uma pegada maior. As pessoas entram mais em contato. As pessoas procuram saber mais dos produtos. Isso. Rickson Bem- atende hoje, né? É cliente Isso. que, assim, é bom a gente ter esse sistema. A gente tem um cara que atende vários segmentos ali, tem um cara que atende imóveis de alto valor. E Rickson atende cliente, assim, que o cara é de ter 1000 mensagens no WhatsApp. É. Então, se ele não controlar isso daí, né? Retorno, tá? A gente tem que estar perguntando o tempo todo, né? Isso, com certeza. É muito importante a gente estar fazendo esse alinhamento com o cliente em relação ao retorno, né? De quanto ele está conseguindo converter daquelas mensagens que ele está recebendo. Por exemplo, vamos supor que o cliente receba 1000 mensagens na semana. Poxa, dessas 1000 mensagens, quantas vendas você conseguiu fazer? E primeiro, né? Só pra entender quanto você tem que investir pra ter as 1000 mensagens também. Isso, legal, isso, é tem um esse valor número alto, em mente, né? é um valor Não, eu vou alto. colocar 30 reais por dia, vou ter 1000 mensagens. Não, tem que ter um investimento mínimo, né? Isso, exatamente. Ele recebendo essa quantidade de mensagens, ele tem que ter uma taxa mínima de conversão, que seria as vendas que foram feitas em cima dessas mensagens, né? Por exemplo, vamos supor, de 1000, você tem que estar fechando ali pelo menos 50 vendas, que representa ali 5%, é a média do mercado. Por isso que a gente sempre está conversando com o cliente para entender ali se ele está nessa média. Caso ele não esteja, a gente entra com toda a nossa expertise, auxiliando o cliente com atendimento, vendo ali, analisando o atendimento dele para ver onde é que ele errou, onde é que ele está errando, para que a gente possa estar solucionando isso e que, como o próprio Luiz falou, né, a métrica principal, que é dinheiro no bolso, chegue ao bolso do cliente. Então vamos lá, exato. vamos esclarecer aqui. Então quer dizer que se eu tiver 100 atendimentos, a tendência é que eu feche 5 vendas. Isso. A tendência. A média, isso. A taxa média. média é essa. E aí, a tendência é que eu multiplique essas 5 vendas vezes o faturamento, não é isso? Dessas 5 vendas, para entender o quanto eu vendi versus o quanto eu gastei. Para Isso, atender esses isso. 100 clientes, não é isso? Isso. Às vezes você tem que fazer a conta do que é o ROI. O que é o ROI? É o retorno do investimento. Então, quanto que eu estou colocando de tráfego? Eu estou colocando R$1.000. Tá me voltando 10. Aí eu pago a equipe, pago o tráfego, pago o investimento, me sobrou ali 7. Então, desses 7, lógico que é bruto. Né? Eu vou ter que tirar imposto, taxa e tal, não sei o quê. Mas isso já é um parâmetro para eu entender que o dinheiro que eu estou colocando está retornando. Isso. E muitas vezes é difícil do empreendedor visualizar isso. Ele só vê no caixa no final. Então, qual que é o papel Isso. do gestor de tráfego? Você tem um gestor de tráfego. É o cara que vai te passar esse feedback também. Então, ó, seu atendente ele está atendendo 100 pessoas e ele está convertendo 5. Então ele está numa taxa boa. Vamos aumentar de 100 para 150 e aumentando o investimento junto. Então, o gestor de tráfego é o cara que trabalha com o número o tempo todo. Isso. É previsão baseado no dado passado. Então, o cara tem que estar ligado nisso. E muitas vezes você não tem tempo para poder até criar um planejamento de investimento ali. Porque muitas vezes tem empreendedor que fica assim, eu estou colocando R$1.000 aqui. E fica investindo só 1.000, não aumenta. Então, como é que ele tem que aumentar? Ele tem que aumentar no valor percebido. Isso. Então, se eu estou percebendo que eu estou aumentando meu retorno, eu tenho que investir mais. Eu tenho que tirar mais dinheiro da carteira para investir, para voltar mais. Entendendo se está dando retorno, né? Exato. Então, entender o retorno, que é foi o que cresceu a tradição. Eu vou dizer, pessoal, o pessoal sempre, Flávio, qual foi o grande pulo do gato da tradição? Isso aqui. Tráfego pago, que a gente tá falando. Foi um dos grandes pulos do gato que a gente deu. Montar a equipe, entender as métricas e acelerar. Então, tipo, quando a gente viu uma BR sem carro algum na frente, só a gente com a Ferrari na mão, que é o gerenciador de anúncios, que hoje é uma Ferrari. Que ele é uma Ferrari, porque ele vai de 0 a 100 do jeito que você quiser.
Você quer botar 10 mil, bota 10 mil, meu amigo. Quer botar 20 mil por dia, ele vai também. É uma Ferrari. Ele tem a velocidade que você quer. Então você vê uma avenida gigante e você sabe que você consegue avançar, tendo retorno, cara, é só acelerar. Então, assim, foi um dos grandes pulos do gato, principalmente depois que a gente começou a fazer um trabalho, não só quando o Luiz iniciou, quando o Luiz trouxe para Eco, quando o Batera pegou, meu amigo, parabéns aí, que tá tendo retorno na tradição. Então, aqui, ó, já tá tendo aqui, ó, ao vivo aqui, tá vendo o podcast, o cara que toca as contas da tradição aqui, beleza? E, tipo, todo o ecossistema da Eco fortalecendo aprendizado, não só do Batera, mas da equipe, né? Porque entre a gente puxando para essa questão, né, Luiz? De o cara entender que tráfego não é magia. Isso. O cara precisa entender que precisa medir e precisa aprender com outras contas. Precisa entender que, pô, você vai lançar de uma forma, tipo, tem campanhas que tá performando na gente bem pra caramba. Daqui a pouco, para da noite pro dia. Isso. E aí, por isso que é importante o cara tá ali analisando diariamente e encontrando acerto e erro, não é isso? Isso. Pode ter certeza que a regra é simples. Aquele que estuda mais, aprende mais e aplica mais. Então, lá na Eco, a gente tá diariamente o quê? Trocando informação. Então, a gente tem mais de 100 clientes ativos hoje. Então, são mais de 100 empresas que a gente pode colher um aprendizado que funcionou, uma deu errado, em outra aplicar, Isso. melhorar. Então, a gente faz isso direto. Então, o gestor de tráfego, que ele não para de estudar, e o empreendedor que tem um gestor de tráfego assim, que é incansável, ele vai ter mais resultado. É simples. Então, por isso que a gente disse ali na parte do criativo. Testar é importante. Não existe fazer tráfego pago e você ficar fazendo a mesma coisa. Se você faz as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados. Então, se hoje você tá lá viciado só no botão turbinar, vá pensando em coisas novas para testar. Porque senão, você não vai conseguir de fato... Viciado no botão turbinar. você não vai conseguir de fato ter um resultado diferente. Então, quem testa mais, ganha. Essa é a corrida. A corrida do gestor de tráfego é quem testa mais. Quem gera resultado mais rápido e quem coloca mais dinheiro no bolso do cliente. Que no final é isso que importa. Entendeu? É verdade. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, Luiz. Ih, rapaz. Pessoal, antes de ser gestor de tráfego, por que você tinha um sonho de ser personal trainer? Pergunta de 1 milhão. Cara, é complicado. Quando essa pergunta vem à tona, eu só lembro da cena de eu entrando na salinha de Flávio. Ele me perguntando, o que é que você quer da sua vida? Eu dizendo, eu quero ser dono de academia, personal trainer. Aí Flávio olhou de cima a baixo. Eu juro, gente, meu Ele braço, tinha eu acho que era dessa figura aqui. 55 55 quilos, bateu um vento, voou. Irmão, você não vai ser dono de academia, você não vai ser personal, você vai ser gestor de tráfego. Então, cara, isso aí foi um choque e foi assim, é o momento que eu tomei uma decisão, né? Então, foi o momento que eu disse, beleza, eu não vou seguir essa carreira, eu vou investir em outra coisa e eu segui. Mas, assim, né? Às vezes Deus, ele mostra pra gente o caminho de maneira diferente, tá? Às vezes Tem ele coloca na propósito, né? situação. Tem um propósito. Exato, né? Então, às vezes a gente tem uma visão ali e Deus chega e diz, ó, nada a ver, vai pro outro, Então eu outro, vou perguntar a cada um. Rickson, você ia fazer o quê se você não fosse gestor de tráfego? Olha só. Se o tráfego não... Qual era seu sonho? O que é que você imagina? Era personal também? Olha, não era personal, mas eu estudava engenharia. Eu estava no 6º período de engenharia mecânica. E quando eu estava no período das férias, o Luiz veio falar comigo, o Matheus também, né, que é o nosso CEO. E, não, olha só, a gente tá com um projeto aqui, tráfego pago e tal. Tráfego pago? Que é isso? Aí eu fui pesquisar e pesquisando eu comecei a trabalhar com eles e daí pra frente foi só sucesso. Tiramos um engenheiro da praça. Menos um mercado de trabalho. Batera. Cara, o que é que você queria fazer que você depois... Baterista. Além desse hobby de ser baterista, né? Já pensei já em entrar em bandas e tal, fazer audição aí, né? Pra fazer, mas Hoje acho toca contas. eu acho que algumas pessoas não sabem aqui, mas eu já tive muita vontade de fazer gastronomia, velho. E olha que eu não sei cozinhar, mas eu achava tão interessante, eu achava massa vendo Cara, viu uma imagem, fazendo as tu comidas com aquele lá chapéu branco e uma colher de pau na mão. Véio, que massa, não. Gostei, vou querer fazer gastronomia, né? Então eu pensava muito assim, eu gostava da área. Hoje eu sei cozinhar, Mas tu nunca pensou em tráfego pago? Nunca pensei. Tu nunca nem imaginou. O propósito de Deus mesmo levou pra esse caminho. Graças a Deus, obrigado, senhor. Arthur, e aí? Então, ao contrário dos meninos, eu já tinha um interesse pelo marketing em si. Então, eu sempre fui apaixonado por marketing, publicidade desde pequeno, né?
depois, um pouco antes ali da pandemia, comecei a ter esse contato com o digital no sentido de entender, né, de ver o mercado. Então, eu meio que, antes de entrar na Eco, já flertava com o mundo digital, gostava muito de copyright, lançamento, essas coisas e tudo mais, e começava toda essa verborragia do digital, comecei a aprender. E o tráfego pago em si, eu achava interessante, só que eu imaginava que não era algo para mim, né? Muito dado, métrica, análise, isso aí eu meio que tinha um receio. Até porque, na época, eu só tinha o celular, não tinha computador, notebook, nem nada. E de todas as profissões do digital, o tráfego pago era o único que tinha como porta de entrada você ter o computador, não tinha jeito. Então, assim, não tinha nem como nem assistir as aulas ali para aprender, para testar nada. Mas eu comecei a perceber que, assim, tendo contato ali com os negócios locais e tudo mais, eu percebi que não tinha como eu gerar valor para eles, a não ser que eu aprendesse tráfego pago. Né? Mas aí apareceu a Eco, né, e deu essa oportunidade, eu pude... Deu start. Exatamente. É isso aí. Então aí, Flávio, pra gente já seguir pro encerramento, né? Eu queria que aí os meus gestores passassem um recado de gestor para empreendedor, para pessoa que tá vendo aqui a gente nesse podcast, uma frase curta ali para dizer, ó, você tem que investir em tráfego por conta disso. E aí, Rickson? Olha só, investir em tráfego hoje faz toda a diferença, porque no tráfego pago, eu costumo dizer, né, para os clientes que entram na Eco Digital, que o tráfego pago é como se fosse um outdoor em uma avenida movimentada. Mas imagina que todos os carros, as pessoas que estão passando ali pelaquela avenida, são pessoas que têm interesse em estar adquirindo o teu produto. Afinal, todo mundo hoje em dia usa celular, usa as redes sociais, né? E você tá bem posicionado lá, faz uma diferença gigantesca. É isso aí. Isso é bem interessante, né? Como o Rickson falou aí, né? A maioria dos nossos clientes, a maioria das pessoas, de fato, estão no online. Então, a gente tem que aproveitar isso. As pessoas estão no online, as pessoas estão no Instagram o tempo todo, estão mexendo no celular. Hoje o mundo é tecnologia, hoje o mundo é digital. Então, por que não ter uma nossa loja? Por que não ter uma loja no digital também? E ter uma empresa, assim, né? Que vai, de fato, cuidar do seu negócio, com carinho, como se fosse dela. Então, a Eco Digital faz muito esse trabalho. É isso aí. E Arthur? Tem uma frase icônica que eu acredito que é de Bill Gates, né? Que ele diz assim, ó, no futuro só vão haver 2 tipos de negócio, né? Aqueles que estão no digital, né? E aqueles que não existem, né? Aqueles que vão fechar suas portas, né? Então, hoje você não tem escolha, né? Então, a gente tá falando aqui do tráfego, né? A gente entende como isso gera valor, como gera resultado para você, mas você tem que entender que é como o Luiz falou, o melhor dia para investir foi ontem, né? Então, ele não é mais um adicional, né? Algo diferencial, não é mais fazer um negócio diferente. Não, ele é essencial. Hoje o tráfego ele é algo essencial para o seu negócio. Então, não sei como é que você vai fazer, se você vai começar sozinho, se você vai procurar uma agência, mas uma coisa é certa, você não tem mais como ficar sem o tráfego. Só invista. Exatamente. Isso. É isso aí, galera. Você está aqui com a equipe da Eco Digital, uma equipe aqui sensacional, uma equipe que ensinou bastante aqui para mim também. Aí, o bonezinho, cadê o bonezinho? Cadê? Eu quero o bonezinho aqui pra gente encerrar com o bonezinho da Eco Digital aqui, pessoal. O bonezinho aqui, oficial aqui, ó. Eco Digital, nossa patrocinadora. Depois pedir meu CEO Matheus aqui pra fazer o pix aqui da patrocínio aqui, meu amigo, da Eco Digital aqui pro podcast Fala Varejo. E vamos embora. Luiz, quero agradecer mais uma vez você trazer aqui essa equipe aqui, o Rickson, o Batera, o Arthur, para esse podcast, para a gente compartilhar com esses empresários, compartilhar com esses empreendedores um pouquinho desse mundo aí de tráfego pago. Um pouquinho não. Teve muita estrutura aqui para você aprender sobre tráfego pago, para você startar essa avenida aí, como o Rickson falou, essa avenida de clientes para você captar e trazer para sua empresa. Então, ó, terceiro episódio do Fala Varejo. Luiz, quer dar a última palavra aí para encerrar? Vamos embora? Cara, só busque sempre mais. Não pare de buscar mais conhecimento. E onde é que você vai encontrar mais? Na internet. De preferência no Instagram da Eco Digital. Então vai lá que a gente tem mais conteúdo sobre tráfego pago. Você gostou? Vai lá que essa galera tá diariamente lá falando sobre tráfego pago. Esse personal virou vendedor. Aprendeu direitinho a vender. Já mudei de cara. E é isso aí, galera. Terceiro episódio do Fala Varejo. Então, ó, deixa teus comentários aqui o que você achou desse episódio e vamos embora. Tamo junto. Valeu. Valeu.